Minha mãe me levava à igreja, mas só em 1992 eu aceitei Jesus como meu Salvador. A situação atual é muito difícil, mas no passado não era tanto. As pressões que sofríamos vinham mais da família e da sociedade. Naquele tempo, o governo não se envolvia na perseguição aos cristãos. De lá para cá, ficou muito difícil, porque o governo disse o seguinte: precisamos tomar medidas contra a igreja neste país. A população, principalmente em sua porção mais ortodoxa, concordou com a decisão do governo. Muitas pessoas colaboram com as autoridades. Com certeza, se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Será forçado a negar sua fé, será espancado, sofrerá vários tipos de tortura. E especialmente para os cristãos, não há julgamento, nem tribunal, apelos e coisas do tipo. Por exemplo, há alguns cristãos que foram aprisionados há 4 ou 5 anos e jamais foram levados a julgamento num tribunal. Em vez disso, as autoridades exigem que eles assinem documentos negando a fé. Essa é a primeira exigência que fazem. Quem se recusar a assinar será perseguido e torturado na prisão. A próxima punição é uma tortura cruel chamada posição helicóptero. O prisioneiro tem os pés e mãos amarrados junto às costas e é colocado de bruços, apoiando o peso do corpo apenas no abdômen. Os pés e as mãos ficam amarrados junto às costas. Eu entreguei minha vida a Cristo ainda criança e mais tarde fui prestar o serviço militar. Agora dou encorajamento aos cristãos que passam por essa terrível situação. É a nossa vez de mostrar fé e coragem aos que passam pela mesma situação que enfrentei. Eu não saberia dizer quantas vezes fui torturado desse jeito, mas me lembro que durante cerca de 5 meses me puseram numa solitária e me aplicaram diversos tipos de tortura. Formávamos um grupo naquela prisão. O plano do governo era extinguir e eliminar o cristianismo naquela área. Após 6 meses de prisão e torturas, os representantes do governo surgiram com uma nova ideia. A ideia consistia em nos pedir para negar a fé e assinar um acordo. Naquele acordo, você se comprometeria a não ler a Bíblia, não orar, não possuir literatura cristã e não se reunir com mais de uma pessoa, pois alguém o estaria observando o tempo todo. Quem concordasse em assinar seria posto em liberdade. Eles não se importavam em nos deixar naquela situação. Quem não assinasse o acordo seria mantido na prisão. Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Como não tínhamos onde esconder, guardávamos os pedaços da Bíblia em nossas sacolas. 4 cristãos foram escolhidos para cuidar da distribuição das partes da Bíblia entre os presos. Eu era um dos 4 escolhidos. Eu era responsável por coordenar a distribuição. Como não havia papel, eu usava papel higiênico para copiar as escrituras à mão e distribuir. Quando os agentes do governo revistaram as celas, encontraram os trechos da Bíblia que eu havia fornecido. Interrogados sobre quem havia fornecido aquilo, falaram: foi Gideão quem entregou. Me castigaram com outra forma de tortura. Me arrastaram de bruços, no chão aquecido pelo sol escaldante e, como resultado, minhas mãos, braços e barriga ficaram em carne viva. Essa foi a pior tortura. Depois me jogaram numa cela de apenas 1 metro por 1,80.
2 meses depois, o comandante daquela região fez uma visita. Disseram a ele: "Este é Gideão." Então eles perguntaram se eu iria negar minha fé ou não. Eu disse: "Não negarei." Por causa da segurança que o Espírito Santo me dava, eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Juntaram todos os cristãos em um lugar e fizeram a mesma pergunta para eles: "Vocês vão negar sua fé ou não?" Perguntaram também a mim e eu disse: "Não." Em minha mente havia um só pensamento: Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Começaram a me espancaram por todas as partes do corpo. Naquele momento, eu lembrava que o Senhor Jesus havia passado pela mesma situação. Ele foi espancado ao pagar o castigo pelos meus pecados. Participar de seu sofrimento era uma grande honra para mim. Era nisto que eu pensava. Não foi fácil, não foi nada fácil. Mas quando penso no quanto maior foi o sofrimento de Jesus, percebo como é fácil suportar minha dor. Depois de me espancar, foram embora pensando que eu estava quase morto. Me lembro de ter orado em voz baixa: "Senhor, perdoa esses homens. Eles não compreendem o que estão fazendo. Eu entrego minha alma para descansar em tuas mãos." Amarraram minhas mãos e me jogaram de novo naquela pequena cela. Eles fizeram tudo isso pensando em ensinar uma lição aos outros, para forçá-los a assinar o acordo. Esse era o motivo de fazerem tudo isso na presença dos outros prisioneiros. Para mim, o espancamento não foi o mais difícil, mas a permanência naquela cela minúscula era quase insuportável. Não havia tratamento médico, todas as partes do meu corpo doíam e eu não conseguia deitar no chão para dormir. Pedi medicamentos, mas eles recusaram. Eu não tinha nenhum osso quebrado, mas todas as partes do corpo estavam doloridas. Depois de 2 semanas, minhas pernas começaram a doer muito e feridas se abriram. Então fiz uma oração. Eu disse: "Senhor, Tu és o médico dos médicos. Cura-me." Assim que orei, senti a presença do Espírito Santo em meu corpo. Um dos guardas se compadeceu e decidiu me ajudar e me trouxe sal. Misturando sal com água, eu lavei o ferimento. Permaneci por mais 2 meses naquela pequena cela. No 4º mês, me transferiram para outro lugar. Naquela ocasião, um dos meus agressores me perguntou: "Por que você passou por tudo isso? Por que enfrentar uma situação dessas? Por que tanta determinação? Por que não nega sua fé e leva uma vida tranquila?" Eu respondi: "Estou pagando um preço não só pela minha fé, mas pela liberdade neste país. Para mim, a palavra de Deus é vida." Conforto, comunhão, mas principalmente liberdade. São alguns dos privilégios aos quais temos acesso em nossas igrejas no Brasil. Somos livres, não precisamos ter medo. Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os cristãos. Hoje, ainda existem pessoas que perdem a sua vida por causa da fé em Jesus. Coreia do Norte, a nação mais fechada do mundo para o Evangelho. Oficialmente declarada uma república socialista, ela é, na verdade, uma ditadura hereditária. O governo do país é seguidor de uma ideologia própria. O atual líder, Kim Jong-un, exige fidelidade absoluta de todos os norte-coreanos ao governo e aos seus líderes. Para reforçar seu poder, ele aposta na força militar, que conta com mais de 1 milhão de soldados, o 4º maior exército do mundo. Não existem atividades de liberdade religiosa na Coreia do Norte. O governo patrocina alguns grupos para criar uma ilusão de liberdade.
mas os cristãos são perseguidos pelas autoridades e proibidos de expressar a sua fé. Esse cenário coloca a Coreia do Norte em primeiro lugar há 16 anos como o país mais perseguidor aos cristãos do mundo. Aqueles que são descobertos são levados à tortura e prisão. Estima-se que mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados, onde enfrentam maus tratos, isolamento e fome. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. E nós podemos nos juntar a eles como um só corpo e fortalecê-los. No domingo da Igreja Perseguida, o Movimento Nacional de Oração da Portas Abertas, teremos a oportunidade de levantar um clamor e agir para transformar a realidade dessa nação. Queremos convidar você e a sua igreja a participar do DIP 2019. A partir de agora, começa o seu compromisso com os irmãos norte-coreanos. Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos. E gritavam, matem, matem, matem. Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos da Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado, e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Desde o ano 2000, mais 50 mil pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tuduwada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. Setembro de 2007, alguém foi na escola e desenhou o profeta e aí disseram que um dos cristãos da escola tinha feito o desenho e por isso os ataques de 28 de setembro.
Não sabemos se podemos confiar nessa informação, mas disseram que esse era o problema, a origem do problema. De repente, o conflito tornou-se mais sério e então foi arrastado para a cidade. E aí eles se agruparam para atacar as igrejas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. E ouvia as pessoas dizerem, este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam, matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras. Com toda a força. Em cima de mim. Então, pela graça de Jesus, eu escalei o muro e pulei para o outro lado e corri para salvar a minha vida. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher, seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque, a princípio, eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano, eu deveria confessar sua fé. E eu disse, eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater, com as armas que eles tinham, até eu cair. Aqueles homens nos seguiram pela mata. 5 deles começaram a procurar os cristãos escondidos para matá-los. Aí eles se aproximaram e me viram, então vieram para cima de mim, tentando me esfaquear. Meus filhos choravam, mamãe, mamãe, eles querem matar o meu pai. Naquele momento, eu me levantei e disse, por favor, posso lhes fazer uma pergunta? Vocês conhecem Deus? Um deles respondeu, conhecemos Alá. E eu disse, se você conhece Deus, então não derrame meu sangue, nem o dos meus filhos neste chão. Eles olharam para mim e disseram que podíamos ir por causa dos meus filhos. Então eu comecei a chorar. Vi a mão de Deus nos livrando. Mas nem todos conseguiram escapar. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas. 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente, veio na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram, assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes.
E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi o ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus que me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Ou para outro lugar. E é por isso que eu ainda estou vivo aqui. Os cristãos estavam se fortalecendo, mas ainda tinham muitas necessidades. Eles precisavam da intercessão de pessoas que dessem apoio. Precisavam também de ajuda prática como comida, roupa e moradia. Assim que a Portas Abertas soube da violência, ela foi a Tuduwada para averiguar a situação. Ela supriu as necessidades espirituais, emocionais, necessidades práticas dos pastores e de toda a comunidade cristã. Eles juntaram todos os pastores e distribuíram Bíblias e outros materiais também. Todos nós ficamos muito felizes, entusiasmados com aquela cena. Além disso, a Portas Abertas deu treinamento bíblico fundamental para a equipe das igrejas para continuar expressando o amor e para manter a coragem espiritual ante a perseguição. Quando a Portas Abertas chegou e introduziu o seminário PFAT, permanecendo firme através da tempestade, nós descobrimos que há países onde os cristãos sofrem ainda mais que nós. Descobrimos que muitos cristãos já enfrentaram situações como a que enfrentamos. Isso nos deu força. O treinamento dado nos ajudou. Nos ajudou a saber como enfrentar situações como esta. Ou como reagir melhor. Além de ajudar as pessoas que foram treinadas quanto às questões espirituais, o seminário as encorajou a evangelizar, principalmente aqui no norte. Cremos que a razão da evangelização ainda acontecer é o benefício desse treinamento. Agora, a Portas Abertas iniciou um seminário chamado Compreendendo o Islamismo. Ele está nos ensinando sobre como nós devemos ministrar aos muçulmanos, porque alguns ainda têm medo da conversão. Então, através deste programa, nós estamos ministrando a eles da forma correta. E eles saberão como seguir a Cristo, porque alguns já estão prontos para seguir a Jesus. Hoje, alguns já até se arrependeram e se tornaram cristãos. A questão de como aquele ataque impactará os muçulmanos está nas mãos dos cristãos e da resposta que derem aos que os feriram. Através do PFAT, a Portas Abertas nos deu um coração cheio de amor pelos nossos inimigos. Por isso, Jesus Cristo disse que devemos orar por nossos perseguidores e que deveríamos alimentá-los quando tivessem fome. Então, nossa atitude perante eles será exatamente essa: de amarmos e orarmos. É de vital importância que cristãos de todo o mundo unam-se a seus irmãos e irmãs nigerianos e orem pelos vizinhos muçulmanos. Ore por todos os que não creem. Peçam que conheçam a luz, pois Jesus Cristo é a luz do mundo. Orem para que se arrependam. Conheçam a verdade. E conhecendo a verdade, ela o fará livre. Nigéria. Em qual posição ela estará na classificação de países num próximo ano? Haverá aumento ou diminuição na perseguição? Não há resposta fácil, mas a grande necessidade que existe neste país é o perdão. E é isso que os cristãos tentam expressar de forma plausível. Eles anseiam viver no amor de Jesus Cristo do mesmo modo como ele viveu há 2000 anos. Ele perdoou as pessoas que o crucificaram. Este é o exemplo que a Nigéria testemunha nos dias de hoje. E é isso que vai abrir milhares ou milhões de corações para a verdade do Evangelho.